Oi pessoal, bem-vindos sobre a aula de História do Brasil, em que vamos falar sobre o período regencial. O período regencial é uma época da história do Brasil entre os anos de 1831 e 1840. Quando o imperador Dom Pedro I abdicou do poder em 1831 e seu filho e herdeiro do trono, Dom Pedro de Alcântara, tinha apenas 5 anos de idade. A Constituição brasileira do período determinava, neste caso, que o Brasil deveria ser governado por regentes até o herdeiro atingir a maioridade de 18 anos. Nascido em 2 de dezembro de 1825, Pedro II tinha, no momento da abdicação, 5 anos, não podendo assumir o governo, que por força da lei seria dirigido por uma regência integrada por 3 representantes. Durante essa década, sucederam-se 4 regências: a provisória trina, a permanente trina, a una do padre Feijó e a una de Araújo Lima. Um dos mais importantes e agitados períodos da história brasileira, nele se firmaram a unidade territorial do país e a estruturação das forças armadas, além de serem discutidos o grau de autonomia das províncias e a centralização do poder. Quando se tornou chefe do Estado monárquico do Brasil, depois da independência, Dom Pedro I chegou ao poder para atender os anseios de uma elite temerosa em perder todas as liberdades políticas e econômicas alcançadas durante o governo de Dom João VI. Dessa forma, Dom Pedro I tinha sua base de sustentação política situada entre os comerciantes e proprietários de terra do período. No entanto, as contradições geradas entre a estabilidade do novo poder e interesses das elites acabaram por esfacelar esse acordo político que conferia legitimidade ao primeiro reinado. Em outras palavras, o forte caráter centralizador do governo de Dom Pedro I gerou conflito entre o novo estadista e as elites que defenderam sua chegada ao poder. Durante a própria elaboração da Carta Constitucional, as relações entre os membros da Assembleia Constituinte e Dom Pedro I iniciaram a crise do primeiro reinado. Impassível ao texto constitucional elaborado em 1823, Dom Pedro resolveu dissolver a Assembleia e ele mesmo, junto de um pequeno grupo de aliados, redigir a primeira Constituição do Brasil. Em 1824, o governo imperial outorgou a Constituição brasileira. Segundo seu texto, os poderes políticos estavam divididos em 3 grandes frentes: legislativo, executivo e judiciário, que se subordinariam à presença de um quarto poder, designado poder moderador. Tal poder seria exercido pelo imperador e, utilizando seus atributos, o rei poderia anular qualquer outra decisão estabelecida pelos demais poderes. O excessivo poder abocanhado por Dom Pedro foi alvo de protestos e da insatisfação da maioria dos representantes políticos da época, em sua maioria ligados aos interesses das elites. Ao mesmo tempo, a forte presença portuguesa nas cadeiras do governo e o envolvimento do rei com as questões políticas de Portugal, como no caso da sucessão do trono português, colocavam sob desconfiança o comprometimento de Dom Pedro I em defender os interesses da nação brasileira. Não bastassem os desentendimentos políticos, a falta de arrojo do rei junto às questões econômicas também contribuiu para sua queda. A contratação de dívidas com a Inglaterra e o gasto de verbas com a Guerra da Cisplatina fortaleceram o movimento oposicionista. Em 1829, a falência do Banco do Brasil agravou o repúdio aos poderes imperiais. Dessa forma, a vitória dos oposicionistas em 1830 dava sinais do enfraquecimento político de Dom Pedro I. Aliadas às críticas referentes ao seu governo, outro escândalo piorou a imagem do imperador. Em 1830, o assassinato do oposicionista Líbero Badaró provocou uma onda de ataques contra Dom Pedro I. Segundo alguns jornais da época, a falta de uma investigação detalhada sobre o crime seria um forte indício do envolvimento do rei contra a morte do jornalista. No Rio de Janeiro, vários confrontos entre brasileiros e portugueses representavam a falta de reconhecimento ao governo imperial.
A Noite das Garrafadas, ocorrida no início de 1831, ficou marcada como a maior dessas manifestações anti-lusitanas e contrárias ao governo. Ainda tentando recuperar prestígio, em março daquele ano, Dom Pedro I anunciou um corpo de ministros formado somente por brasileiros. Mas a manobra de Dom Pedro I já era tardia. Os militares aderiram ao movimento de oposição e a Câmara dos Deputados se tornou um reduto de críticas à presença do rei. Procurando retaliar os revoltosos, Dom Pedro dissolveu seu conselho de ministros e formou um novo conselho dominado por portugueses. Sem alcançar o sucesso esperado, um grupo de soldados e populares concentrados no Campo de Santana ameaçaram a integridade física de Dom Pedro I. Por conta dessa situação vergonhosa, o imperador abdicou do trono no dia 7 de abril de 1831. O período das regências na história do Brasil teve início em 1831 com a abdicação de Dom Pedro I e terminou em 1840 com o golpe da maioridade. Nessa época, o Brasil foi governado por regentes, pois o herdeiro direto ao trono brasileiro, Dom Pedro II, possuía apenas 5 anos quando seu pai abdicou e, portanto, não poderia assumir poder. Essa foi uma época marcada por muitas revoltas regionais, algumas de caráter separatista, conflitos políticos pela disputa de poder e revoltas sociais, pelas péssimas condições sociais em que vivia grande parte da população do país. Essa instabilidade foi provocada principalmente pela falta de um governo forte, capaz de organizar as forças políticas do país e resolver os problemas básicos da população pobre e miserável. Vamos falar um pouco sobre as regências do período regencial. Primeiro veio a Regência Trina Provisória, no ano de 1831, com os regentes Lima e Silva, Senador Vergueiro e Marquês de Caravelas. Os deputados escolheram para assumir de forma provisória os senadores José Joaquim Carneiro de Campos, Nicolau Pereira de Campos Vergueiro e o brigadeiro Francisco de Lima e Silva. Esse governo teve como função principal realizar eleições para a eleição de uma regência permanente. Então, como não tinha ninguém no poder, os deputados escolheram 3 pessoas que ficariam responsáveis por realizar eleições para que se escolhesse uma regência permanente. Seria uma coisa parecida com o que a gente tem hoje, em que as pessoas votariam no seu líder. É óbvio que nessa época nem todos poderiam votar, só aquelas pessoas da Constituição, homens, ricos e tal. Começou então, do ano de 1831 a 1835, a Regência Trina Permanente. Eleitos pela Assembleia Geral, foi composta por Francisco de Lima e Silva, João Braulio Muniz e José da Costa Carvalho. Depois, dos anos de 1835 a 1837, foi a época da Regência Una de Feijó, a época em que o país foi governado pelo padre Diogo Antônio Feijó, defensor da ordem e da manutenção da aristocracia no poder. Nesse período, houveram muitas revoltas no Brasil. Feijó, não conseguindo contê-las, renunciou em 1837. Começou então a Regência Una de Araújo Lima, de 1838 a 1840. Araújo Lima era presidente da Câmara dos Deputados pelo Partido Conservador. Era um rico proprietário rural nordestino e seu governo foi marcado por muitas medidas conservadoras. O Brasil passou por uma grave crise política e diversas revoltas durante o período regencial. A crise política deveu-se principalmente à disputa pelo controle do governo entre diversos grupos políticos, os restauradores, que defendiam a volta de Dom Pedro I ao poder, os moderados, que defendiam voto só para os ricos e a continuação da monarquia, e os exaltados, que queriam reformas para melhorar a vida dos mais necessitados e voto para todas as pessoas. As revoltas ocorrem basicamente por 2 motivos: más condições de vida de grande parte da população, principalmente os mais pobres,
e a vontade das elites locais em aumentar o seu poder e serem atendidas pelo governo. Agora nós vamos falar um pouco sobre as principais revoltas do período. Em 1835 até 1840 ocorreu a cabanagem, motivada pelas péssimas condições de vida em que vivia a grande maioria dos moradores da província do Grão-Pará. Foi dado esse nome porque as pessoas que participaram desse conflito moravam em cabanas nas margens dos rios. Essa revolta veio acontecer devido ao assassinato de Manuel Vinagre, que fez com que os rebeldes atacassem e tomassem a cidade de Belém, matassem então Lobo de Souza e formassem um governo. Os cabanas governaram Belém por 10 meses, mas quando Félix Malcher foi nomeado presidente da província, mandou prender seu antigo aliado Angelim. Aproveitando-se da fragilidade gerada pelo conflito, as tropas imperiais recuperam a capital. Entre 1838 e 1841 ocorreu a Balaiada, que foi na província do Maranhão. A causa principal foi a exploração da população mais pobre por parte dos grandes produtores rurais. Originou-se das divergências políticas entre as elites conservadoras e liberais, mas acabou fora do controle com a adesão de pobres e escravos. O conflito teve início quando a Assembleia Provincial votou a Lei dos Prefeitos, que criava os cargos de prefeito para cada comarca e de subprefeito, todos nomeados pelo presidente da província. A crise tomou proporções maiores quando outros grupos entraram em cena, e o movimento assume um caráter de revolta popular. Embora os balaios não tenham como ambição separar o Maranhão e o Piauí do Império, o governo regencial reprimiu a rebelião com máxima violência. Entre os anos de 1837 e 1838, ocorreu a Sabinada, na província da Bahia. Motivada pela insatisfação de militares e camadas médias e ricas da população com o governo regencial. Nessa revolta, que ocorreu em Salvador, envolveram pessoas ligadas ao meio urbano, como profissionais liberais, pequenos comerciantes, funcionários públicos e muitos deles ex-escravos ou seus descendentes. A Sabinada representou basicamente uma reação dos grupos liberais exaltados ao domínio do governo central sobre as províncias, ou seja, ao processo de centralização na regência de Araújo Lima, que sucedeu Padre Feijó no ano de 1837. Já a Guerra dos Farrapos ocorreu no Rio Grande do Sul, na época em que o Brasil era governado pelo regente Feijó. Essa rebelião, gerada pelo descontentamento político, durou por uma década, de 1835 a 1845. O estopim para essa rebelião foi as grandes diferenças de ideais entre os dois partidos, um que apoiava os republicanos, chamados de liberais exaltados, e o outro que dava apoio aos conservadores, os legalistas. Em 1835, os rebeldes liberais, liderados por Bento Gonçalves da Silva, apossaram-se de Porto Alegre, fazendo com que as forças imperiais fossem obrigadas a deixar a região. Após terem seu líder Bento Gonçalves capturado e preso durante um confronto ocorrido na ilha de Fanfa, os liberais não se deixaram abater e, sob nova liderança, obtiveram outras vitórias. Em novembro de 1836, os revolucionários proclamaram a República de Piratini e Bento Gonçalves, ainda preso, foi nomeado presidente. Somente em 1837, após fugir da prisão, é que Bento Gonçalves finalmente assume a presidência da República de Piratini. Mesmo com as forças do exército da regência, os farroupilhas liderados por Davi Gonçalves conquistaram a vila de Laguna, em Santa Catarina, proclamando dessa forma a República Catarinense. Entretanto, no ano de 1842, o governo nomeou Luiz Alves de Lima e Silva, também chamado de Duque de Caxias, para colocar fim ao conflito. Após 3 anos de batalha e várias derrotas, os farrapos tiveram que aceitar a paz proposta por Duque de Caxias. Com isso, em 1845, a rebelião foi finalizada. Os liberais
fora do poder da regência de Araújo Lima, defendiam Dom Pedro II no poder, mesmo sem ele ter atingido a maioridade de 18 anos. Isso quando ele tinha 14. Os políticos brasileiros e grande parte da população acreditavam que a grave crise que o país enfrentava era fruto principalmente da falta de um imperador forte e com grandes poderes para enfrentar a situação. Diziam que somente com a figura forte do imperador no poder seria capaz do Brasil retomar a ordem, colocando fim nas rebeliões e no risco de fragmentação territorial. Assim, os liberais conseguiram, através do golpe da maioridade, levar ao poder Dom Pedro II com apenas 14 anos de idade. Era o fim do período das regências na história do Brasil. Em 23 de julho de 1840, com o apoio do Partido Liberal, foi antecipada pelo Senado Federal a maioridade de Dom Pedro II, antes de completar 14 anos, e declarado o fim do período regencial. Esse episódio ficou conhecido como o golpe da maioridade. Foi uma forma encontrada pelos políticos brasileiros de dar poder e autoridade ao jovem imperador para que as revoltas pudessem ser combatidas e a ordem no Brasil pudesse ser restaurada. E agora a gente vai fazer um pouco de questão para treinar o que a gente falou. O período regencial, de 1831 a 1840, foi marcado por uma série de revoltas em vários pontos do Brasil. Sobre as revoltas ocorridas no período regencial, indique qual das alternativas abaixo está incorreta. Letra A, Baianada, no Maranhão. Letra B, Sabinada, na Bahia. Letra C, Inconfidência Mineira, em Minas Gerais. E letra D, Revolta da Farroupilha, no sul do país. Como a gente conversou, a Inconfidência Mineira não faz parte do período regencial. A gente falou dela na aula anterior. A Balaiada, a Sabinada e a Revolta da Farroupilha fizeram. Próxima questão. Explodiu na província do Grão-Pará o movimento armado mais popular do Brasil. Foi uma das rebeliões brasileiras em que as camadas inferiores ocuparam o poder. Ao texto podem se associar A. A regência e a cabanagem. B. O primeiro reinado e a Revolução Praieira. C. O segundo reinado e a Farroupilha. D. O período joanino e a Sabinada. E E. A abdicação e a Noite das Garrafadas. Como a gente conversou, as camadas mais pobres da população ocuparam o poder durante a cabanagem, que ocorreu durante o período regencial. Então, letra A. Próxima questão. A Guerra dos Farrapos ou Revolução Farroupilha eclodiu como uma reação aos A. Pesados impostos cobrados pela coroa, que diminuíram a capacidade de concorrência dos produtos gaúchos, especialmente do charque. B. Regime de propriedade das terras gaúchas, que favorecia a concentração da posse de latifúndios nas mãos dos nobres ligados à corte. C. Intensos movimentos do exército imperial no Rio Grande do Sul, que limitavam a atuação política dos estancieiros gaúchos. D. Sistema de representação eleitoral, que excluía a possibilidade de participação política das camadas populares da sociedade gaúcha. Como a gente conversou, a Guerra dos Farrapos foi uma resposta aos impostos cobrados pela coroa, que diminuíam a concorrência dos produtos gaúchos que ficavam mais caros devido a esses impostos. Do ponto de vista político, podemos considerar o período regencial como A. Uma época conturbada politicamente, embora sem lutas separatistas que comprometessem a unidade do país. B. Um período em que as reivindicações populares, como o direito de voto, abolição da escravidão e descentralização política, foram amplamente atendidas. C. Uma transição para o regime republicano que se instalou no país a partir de 1840. D. Uma fase extremamente agitada, com crises e revoltas em várias províncias, geradas pelas contradições das elites, classe média e camadas populares.
Ou letra E, uma etapa marcada pela estabilidade política, já que a oposição ao imperador Pedro I aproximou os vários segmentos sociais, facilitando as alianças na regência. Conforme a gente conversou, a letra D é a resposta certa. O período regencial foi muito agitado, com muitas crises e revoltas, contradições da elite, classe média e camadas populares. A resposta que faz mais sentido é a letra D. Pessoal, por hoje é só isso. Espero que vocês tenham gostado, espero que vocês tenham entendido a aula e continuem assistindo às aulas de História do Brasil. Até a próxima!